Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai iniciar o capítulo 3 nesse curso Terapia, o Caminho Infinito, né? O capítulo 3 trata do tema O Cristo. Eu disse que hoje provavelmente seria hoje a 11ª aula do curso. Eu acho que existe um potencial para ser, embora a gente tenha tido aulas fantásticas, hoje pode ser uma aula superior a qualquer uma outra que a gente tenha tido, por melhor que a gente já tenha conseguido absorver do nível de informações aqui, né? Então, o capítulo 3, Caminho Infinito ou Cristo. Uma antiga escritura revela: é difícil de se entender. Doando nosso pão, nos tornamos mais fortes. Doando nossas roupas aos outros, ganhamos em formosura. Fundando moradas de pureza e verdade, adquirimos grandes tesouros. Aqui já empaca a coisa e a gente já vai entrar na explicação. Então é difícil entender. Doando nosso pão, nos tornamos mais fortes. Doando nossas roupas aos outros, ganhamos em formosura. E fundando moradas de pureza e verdade, adquirimos grandes tesouros. A pessoa que faz isso não significa que ela tem que ser 100% altruísta, pensar só nisso, fazer isso e virar uma Madre Teresa, né? De Calcutá, virar uma Madre Paulina, ou qualquer um desses exemplos que a gente já teve no planeta Terra. Mas significa que a pessoa que entende que esse é o comportamento, que é isso aqui que está explicando no Sermão da Montanha, que entende que esse que deve ser o ponto de vista emocional da gente diante da vida, ela vai se tornar produtiva e focada. Primeiro, porque quando as pessoas praticam o bem, sem ela saber, o organismo produz endorfina. Então, a endorfina é produzida na atividade muscular intensa, né? Atividade física intensa. Quando a gente pratica o bem, o organismo também produz endorfina. Isso é automático, é do sistema ser humano. Então, quando a gente doa o nosso pão, né, e doa as nossas roupas aos outros, a gente ganha em formosura. Porque se a gente está aprendendo essa prática, tudo que a gente tem comentado aqui nesse curso, então a gente está aprendendo também a soltar as negatividades. Porque o que é colapso da função de onda? A minha emoção cria a minha realidade. Então, se a minha emoção cria a minha realidade, qual é o meu discurso interior? Que é isso que a gente estava comentando aqui sobre o filme Revolver, com Jason Statham. Qual é o meu discurso interior? Que é o meu discurso interior que mantém aquela conversinha no meu emocional. Porque qual é o percentual daquela conversinha? Qual é o percentual daquela conversinha? Aonde há mágoa, há ressentimento, né? Há pensamento de problemas do passado, ou preocupação com relação às coisas do futuro, ou dificuldades emocionais com os problemas do dia a dia. E tudo isso aí vai estar dentro desse discurso interior. E tudo isso, de uma forma camuflada, é uma procrastinação, porque além de gerar sofrimento, me tira a energia que poderia estar sendo colocada em objetivos úteis. Nem que seja assistir uma palestra, ler uma revista interessante ou ler um livro, porque ninguém precisa fazer isso o dia inteiro, mas a gente tem que estabelecer períodos do dia em que a gente faça isso, né? No yoga se diz que para a gente ter um equilíbrio adequado da nossa atividade diurna e até um melhor descanso durante a noite, a gente tem que ter a substituição de atividades. Então a gente tem que ter uma atividade física razoável em um ou mais momentos do dia, uma atividade intelectual, a atividade de trabalho, a atividade afetiva, a diversão, né? Algum outro a fazer doméstico. É saber mesclar essas atividades durante o dia para que não haja cansaço emocional, cansaço intelectual. Porque quando a pessoa precisa, ela consegue ficar 3, 4 horas estudando ou assistindo palestra, ou as duas coisas juntos. Mas se ela não tem tanto tempo assim para isso, ela precisa mesclar as atividades, para que não haja cansaço intelectual, cansaço físico, né? Então isso aí é trocar uma atividade pela outra, é saber intercalar essas atividades no dia a dia. No começo a gente não aprende, não é da noite para o dia, a gente apanha um pouco, a gente fica ansioso, fica estressado, mas a gente tem que ir analisando a emoção, aonde eu fico estressado, aonde eu fico nervoso, aonde eu fico ansioso, o que é que está me deixando ansioso.
para me tirar aquela energia que eu estou gastando com ansiedade e colocar aquilo em algum tipo de produtividade. Porque tudo que gera problema, se eu continuar alimentando aquele problema, eu perpetuo a situação. Relacionamentos, discussões, pessoas que nos incomodam, às vezes, como eu já disse aqui, é necessário um afastamento, nem que seja ver menos tempo a pessoa, porque é difícil a disciplina da alma no início, para construir essa nova rede neural, porque a gente tem que não se opor ao maligno. Segundo o que está muito bem explicado no filme Revolver, o maligno está onde? Dentro da gente. Ele é a nossa capacidade de julgar, de criticar e de estabelecer zona de conforto. Eu quero o melhor para mim, mas o que eu estou disposto a fazer para isso? É só querer o melhor ou realmente eu estou disposto a adquirir um conhecimento que vai me tirar do sofrimento? Porque essa é a gente pode dizer a essência da frase de Jesus: descubra a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, qual é a verdade? Segundo o ponto de vista da mecânica quântica, eu sou o observador. Existe um observador em mim que assiste a todos os eventos e que é capaz de aprender a assistir os pensamentos dentro da meditação, pois nós não somos os nossos pensamentos. Eles são frutos de julgamento, de condicionamentos sociais e da negatividade externa que a gente interpreta com 5 sentidos. Então, o 6º sentido é a prática da disciplina da alma. É esse convívio com os nossos pensamentos, onde a gente vai aprender a trocar pensamento. E fica cada vez mais fácil de trocar pensamento se eu aplicar um pouco de dedicação na prática de alguns minutos de meditação todo dia, que é para ajudar na potencialização da construção dessa nova rede neural, dessa nova visão da realidade. Agora, a maior parte do trabalho, fora a meditação, realmente é estar atento, orar e vigiar constantemente, é estar atento aos sentimentos de pensamentos, julgamentos com relação aos outros e com relação ao amigo mesmo, com relação a passado, presente e futuro, coisas do passado, dificuldades do presente e ansiedade com relação ao futuro. Então tudo isso está escrito aqui, é difícil de se entender, porque é difícil mesmo, precisa querer uma compreensão profunda, senão a pessoa fala, eu creio em Jesus, descubra a verdade, mas aí vamos meter o pau e vamos continuar tudo do jeito que está, porque até eu ia escrever aqui na lousa hoje para deixar aqui exposto, mas a caneta não ajudou, a caneta piloto não ajudou, que a Einstein disse, é impossível conseguir resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa, então precisa ter um aprofundamento do entendimento do Sermão da Montanha, um aprofundamento do entendimento dessa frase, do descubra a verdade e ela vos libertará, porque a pessoa tem que se agarrar. O que é crer no Cristo? Crer no Cristo verdadeiramente é entender o Sermão da Montanha na íntegra, mas se a pessoa não tiver chegado nesse nível de consciência, mas ela não duvidar do que ele disse, e não duvidando do que ele disse, ela não se conformar com o sofrimento, não se conformar com o que as igrejas explicam, não se conformar com esse negócio da água com açúcar do espiritismo, do grosso, da grande parte do espiritismo. Não se conformar com isso, é buscar o que está verdadeiramente inserido nos ensinamentos de Jesus, que, como eu disse aqui, foi apenas mais um dos avatares que já tivemos no planeta Terra. Então, ganhamos em formosura, fundando moradas de pureza e verdade, adquirimos grandes tesouros. Esses grandes tesouros são as coisas dadas de acréscimo. Porque quando eu me torno calmo, tranquilo, melhoro as minhas emoções, diminui o nível dos hormônios destrutivos no organismo. Eu começo a canalizar a libido para a produtividade, para um pouquinho de aumento de conhecimento. A mente começa a ter uma maior clareza e eu consigo enxergar objetivos, se eu não os tenho, se eu não sei quais são. Não importa, não precisa ser exclusivamente grandes objetivos profissionais, mas um melhor nível no trabalho em que a pessoa se encontra, um melhor nível de relacionamento, um melhor, é lógico, e principalmente um melhor nível de conhecimento intelectual, que é todas as palestras que a gente indica, todos os livros que são indicados, outros palestrantes que são indicados nesse curso e nas palestras de Desmistificando a Mecânica Quântica, é para a gente ajudar a colaborar nessa nova formação de opinião na massa geral do planeta Terra, que, como eu disse, creio que seja a visão do Amit Goswami, o lugar no planeta Terra onde está mais propício de que isso aconteça no menor espaço de tempo, por incrível que pareça, é o Brasil. Abraão, pai dos hebreus,
baseou a prosperidade do seu povo na ideia do dízimo. Doar 1/10 dos ganhos para propósitos espirituais e caritativos, sem pensar em retorno ou recompensa. Quem pensa em retorno ou recompensa, gente, tá nem que seja lá na intimidade dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, achando que está fazendo uma barganha com Deus. Então, quando a gente doa sem pensar na recompensa, em parte a gente sabe que está fazendo a obrigação de ajudar com alguma coisa. Não precisa ser exatamente o dízimo, tá? Porque fora da caridade não há salvação. Apenas o ato de praticar a disciplina da alma, a gente já começa a ser altamente caridoso com o próximo e conosco mesmo, porque ama o próximo como a ti mesmo. Não tem como triscar esse sentimento de amor incondicional enquanto eu não sentir um pouco de paz dentro de mim. E sentir esse um pouco de paz dentro de mim é aprender a amar primeiro a mim mesmo. Só que isso aí é simultâneo. Na mesma medida em que eu tenho paz, eu sou capaz de expressar um pouco mais de paz em qualquer ambiente que eu frequente. A gente vai escorregar várias vezes. Às vezes, se encontrar uma pessoa que é mais difícil para a gente, aquela pessoa pode ser a grande lição da nossa vida. Que, como diz aqui lá no capítulo 2, a iluminação espiritual, cada negatividade é uma oportunidade de reinterpretar as aparências. Então, quando eu resisto ao maligno, se eu sou positivo, existe o negativo e eu crio a resistência, eu estou criando luz na consciência. Né? Qual é o filamento? O filamento é a resistência que eu aplico conscientemente. Eu tenho o desejo consciente de alcançar um outro nível de consciência. É um pouquinho doloroso, mas é só um pouco, dali um pouco fica mais fácil. Dali a alguns meses, ou dali 1 ou 2 anos de prática, vai depender de quantas vezes eu leio o Caminho Infinito, se eu li o Universo Autoconsciente, se eu li o Campo da Aline McTaggart, se eu comecei a entender o que é mecânica quântica e colapso da função de homem. E como eu já disse em palestra, não é nada difícil, não precisa ler uma biblioteca, é uma questão de meia dúzia a 10 livros principais e a vontade de entender o assunto. Não de adquirir esse conhecimento, o autoconhecimento. Então eu adquiro, eu sou intelectual, eu adquiro autoconhecimento, mas o quanto que eu aplico disso na minha vida diária? O quanto que isso traz benefício realmente para os meus objetivos? Né? Porque por que precisa trazer resultado efetivo para os objetivos? Precisa trazer resultado efetivo para os objetivos, não só para que a gente consiga as coisas de acréscimo, porque é resultado de construindo. Eu estou soltando a negatividade, então com a minha emoção eu não estou colapsando mais da negatividade, não estou emanando mais dela, que emana de mim mesmo. É o meu poder de criação, é o co-criador, só que aí é o co-criador inconsciente o que cria problemas. Eu começo a me tornar consciente, começo a galgar, né, o posto de co-criador consciente, que é fazer a transição do modo de pensar materialista para o modo de pensar espiritual. Que, como a gente já disse, palestra, não existe mundo espiritual e mundo material, é tudo mundo espiritual. Então, manifestar essa realidade benéfica na nossa vida é consequência de prática dedicada e insistente. Qual é o tamanho da minha vontade de aprender e qual é a minha coragem em aplicar este conhecimento? Eu estou disposto mesmo a passar por essa catarse? Eu vou precisar de ajuda de livros, às vezes ajuda da psicoterapia, que é por isso que eu desenvolvi a psicoterapia da psicanálise da alma, e o site que vai entrar no ar em breve, que é psicanalisedalma.com, ele vai ser um caminho das pedras. Ali vai ter conteúdo para que a pessoa consiga sozinha fazer uma terapia autocognitiva, só que ela vai ter que estudar o Caminho Infinito, assistir palestras, escutar os áudios da aula, ler alguns livros. Aí, se ela tiver dificuldade, ela vai poder participar da psicoterapia de a psicanálise da alma, seja presencialmente ou seja até por Skype. Então aqui, Abraão, pai dos hebreus, baseou a prosperidade do seu povo na ideia do dízimo, doar 1/10 dos ganhos para propósitos espirituais e caritativos, sem pensar em retorno ou recompensa. Mesmo desde o início, quando a pessoa está com poucos recursos, se ela começa, não, mas quando que eu vou fazer isso? Quando eu tiver, eu faço. Não, ela precisa confiar antes. Ela não consegue doar 10, doa 2. Doa 1. Ela não consegue doar nada, começa a experimentar doando paciência. Consigo mesmo e com o próximo. Começa a experimentar adquirindo um pouquinho de conteúdo intelectual de um nível mais refinado. Quer entender mecânica quântica sobre quem explica o assunto com propriedade.
não o charlatanismo quântico, não as bobagens quânticas que tem por aí, porque até intelectuais renomados têm uma visão distorcida da mecânica quântica, porque eles mesmos não tiveram a oportunidade nem de saber do que o Amit Goswami fala, porque se leu o Universo Autoconsciente umas 2 vezes e depois assistir as entrevistas dele no Roda Viva umas 2 ou 3 vezes cada uma, vai falar, meu Deus, qual é o conhecimento que esse homem está trazendo para esse planeta. Aí vai começar a entender a coisa, aí vai começar a separar um pouquinho do que é charlatanismo quântico e do que é conhecimento verdadeiro sobre mecânica quântica, né? Que não é saber matemática, não é aprofundar o conhecimento sobre as partículas subatômicas, é entender que a nossa emoção, além de comandar o comportamento do elétron, administra toda a nossa vida. Mas como assim? Porque eu me mantenho em cima do muro, criando os problemas e cheio de dúvidas, e quem tem dúvida cria mais da própria dúvida, cria mais dos próprios medos, cria mais dos próprios problemas, porque não parte para uma solução efetiva. E do que vale a frase, tudo é possível àquele que crê? Porque qual é a crença íntima da pessoa? Quais são as crenças limitantes que ela tem? Porque tudo que não é solução é uma crença limitante. Então a pessoa, para solucionar as coisas, ela precisa de ação, precisa de maturidade, precisa de foco, precisa de concentração, precisa de determinação e precisa de conhecimento, gente. Que é toda essa negatividade e toda essa enorme quantidade de problemas sociais, é um monte de problema individual, né? Formando a grande soma dos problemas individuais. Então, Abraão era mais um que acessou todos os grandes patriarcas da Bíblia, embora lá na Bíblia não esteja explicando isso tão claro, eles acessaram um nível de consciência muito superior. Eles entendiam do assunto, né? O negócio fica parecendo mentira, muita coisa que está lá na Bíblia, mas o próprio Elias, ele era alimentado no deserto pelos corvos. Ele estava lá, ele acordava às 5 horas, a hora que o sol começava a ficar quente, ele tinha um café da manhã, porque os corvos traziam para ele, porque os corvos são inteligentes e pensam, não, a onipresença providenciava através desses corvos, porque ele estava em comunhão, né? Ele não tinha o sentimento da carência, ele sabia que quando acordasse ele ia ter o que comer e tinha. É lógico que isso é o top master, mega blaster da manifestação, né? Do mesmo jeito que Jesus tinha aquele enorme poder de manifestação e cura. Mas o processo de iluminação espiritual, ele é individual e é direito inalienável de todo ser humano. Só que a gente tem que começar a entender o que é crença limitante, o que é fé de fundo emocional, e começar a separar as coisas, porque se existe só um Deus e Ele existe, por que nós estamos metidos em tantos problemas? A imortalidade você pode alcançar apenas pela prática contínua de atos de benevolência. Essa imortalidade que diz aqui é a sensação emocional de imortalidade, porque eu vou adquirindo esse nível de consciência, fico altamente produtivo, alegre e feliz na minha vida. Sou um exemplo para a sociedade, fui transformado, não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. A gente deve acessar esse estado de consciência pela vontade consciente de alcançá-lo. Embutido aqui nos ensinamentos do Caminho Infinito, é que essa prática da disciplina da alma leva a gente a um estado emocional onde a gente fica constantemente numa perspectiva de receptividade de tudo que é bom e alegre e harmônico. A gente passa, não é fácil, como eu já disse, a cultivar esse novo estado de percepção, onde tudo que é desarmônico não é mais desarmônico, porque aprende a reinterpretar. Na medida em que isso não afeta mais as minhas emoções, eu vou aprendendo a estabilizar no meu emocional um estado de receptividade. Receptividade é o quê? A harmonia. Então eu passo a manifestá-la, porque ela é o novo conteúdo das minhas emoções, que foi duramente transformado através da insistente prática da disciplina da alma. Então aqui, retomando, a imortalidade você pode alcançar apenas pela prática contínua de atos de benevolência, e a perfeição se obtém pela compaixão e pela caridade. Quanto maior o degrau de amor altruísta que galgamos, mais nos aproximamos da compreensão do eu universal como nosso eu real.
Então esse eu universal, que é o nosso eu real, é o eu que não é o ego, é o eu que não sabota, é o eu que não é o conceito limitado de eu pessoal, que a gente já citou aqui na aula, que tem acho que no capítulo 2, o eu pessoal. O eu pessoal é o eu que sofre, é o eu que não encontra solução, é o eu do cérebro reptiliano. Então, praticar a disciplina da alma, né, cria novas sinapses, potencializa o córtex pré-frontal e vai facilitando a percepção dessa nova realidade. Então, essa emoção que é vivenciada pela pessoa que vai praticando a disciplina da alma é alcançar o estado de imortalidade. Por quê? Porque não existe mais desarmonia. Então, quando ela desencarna, ela faz isso de modo totalmente consciente, sem entrar em nenhuma confusão posteriori, né? O sentido pessoal de eu está ocupado em ter, em obter, em desejar, em conseguir, em acumular, enquanto o nosso eu verdadeiro está empenhado em dar, conceder, repartir e abençoar. Não significa que tem que fazer só isso, dar, conceder, repartir e abençoar, porque quem não trabalha e não obtém recursos, não é próspero, não tem da onde dar, repartir e abençoar. Só se a pessoa for um intermediário, né? Como é que fala? Tem uma palavra mais cômica para intermediário, atravessador, né? Só se ele for um atravessador da benevolência, né? Ele recebe, doa. Tem gente que faz isso, mas o que é manifestar, repartir, abençoar, dar, conceder? A pessoa tem que ter prosperidade. E isso começa, gente, no nível básico. É com paciência, é com compreensão, é com vontade de aprender um pouquinho sobre isso, de comentar sobre isso, né? De praticar o silêncio diante das adversidades, porque a gente vai se tornando isso a partir daí, né? É uma construção, isso é desejar renascer pelo Espírito, porque o sentido pessoal de eu, que está ocupado em ter, obter, em desejar, em conseguir, em acumular, ele só pensa nisso, ele é incapaz de pensar de outra forma, então ele manifesta a carência o tempo todo, né? Eu quero porque eu não tenho, então tudo que eu quero porque eu não tenho, se eu quero, se eu penso em querer e eu não expando consciência para entender como que eu consigo coisas na vida, por mais que a pessoa não tenha interesse nesse assunto de mecânica quântica ou entender um aprofundamento do que é a mística, vamos dizer que a pessoa é mais simplória, mas ela tem uma extrema vontade de vencer na vida. Gente, essa pessoa vai ter que largar tudo que é de negativo, vai ter que se tornar produtiva em algum ramo, segmento, profissão ou atividade, para que ela coloque ali toda a sua força e ela, dali um pouco, comece a obter recurso, a obter retorno. Isso vai acontecer da mesma forma. Por quê? Porque ela pôs um foco positivo, produtivo e inteligente. Ela teve que adquirir algum tipo de conhecimento para manifestar aquilo, né? Ela adquiriu conhecimento e trabalhou, então ela construiu. É assim que grandes milionários se tornam grandes milionários também. Não precisa exclusivamente de conhecimento espiritual, nem de querer doar e ajudar, mas o cara manifestou a inteligência, ele manifestou o conteúdo emocional do seu próprio interior. Eu vou vencer, eu vou chegar lá. Só que ele vai vencer, ele vai chegar lá sem fé de fundo emocional. O camarada agiu, ele tomou as providências, ele se programou e ele passou a construir dia a dia essa realidade que ele manifestou na vida dele. O sentido pessoal de eu representa a corporificação de todas as nossas experiências humanas, muitas das quais limitadas e indesejáveis. Então, o sentido pessoal de eu representa a corporificação ou manifestação de todas as nossas experiências humanas. Humano já significa que é limitado, porque o que é fé humana e fé divina? Fé humana é a fé de fundo emocional. Eu creio num Deus externo que um dia vai me ajudar, mas eu alimento a minha zona de conforto, então um dia eu vou chegar lá, não sei como. Então vamos manter tudo do jeito que tá bom, porque se eu tiver que trabalhar mais eu vou sofrer, né? Então isso é o eu pessoal, isso é a experiência humana, muitas das quais limitadas e indesejáveis. O eu verdadeiro, que é o self, não o ego, corporifica as ideias e atividades infinitas, espirituais, que se manifestam continuamente, sem limites ou restrições. Olha aqui, ó.
O eu verdadeiro corporifica as ideias e atividades infinitas, espirituais, que se manifestam continuamente, sem limites ou restrições. Vamos pegar do básico. O vácuo quântico manifesta tudo continuamente, sem limites ou restrições. Senão nós seríamos desintegrados e todos os objetos e outros organismos biológicos que existem desintegrariam se não fosse vontade suprema dessa onipresença em manifestar a coisa. Porque para explicar mais que isso aqui para quem vai assistir essa aula depois, a pessoa vai ter que saber o que é bóson de Higgs e qual é a natureza da existência do bóson de Higgs, que o vácuo quântico manifesta ele o tempo todo, ele entra e sai do vácuo quântico, que é essa energia onipresente, e depois ele decresce a vibração, se constitui as outras partículas subatômicas, que constitui o átomo, molécula, célula, e todos os organismos vivos e todos os objetos que existem. Então tudo é a manifestação do todo. Então aqui, o eu verdadeiro corporifica as ideias e atividades infinitas, espirituais, porque tudo é espiritual, tudo é manifestação do espírito, do grande espírito, segundo dizem os xamãs, né? Quem é o grande espírito? O grande espírito é o todo. Atividades infinitas espirituais que se manifestam continuamente. Isso manifesta do vácuo quântico, né? Da onipresença. Então, quando eu sou receptivo, positivo, alegre, tenho fé com conhecimento, pois é a sabedoria manifestada, e não fé de fundo emocional que espera, mas eu não sei da onde, porque vai brotar da onde o insight, vai brotar da onde uma ideia, vai brotar da onde a inteligência para que eu dê cada passo dentro de uma ideia que eu tive, que eu tenho vontade de realizar. E o próprio sentimento de vontade brota da onde? Brota do vácuo quântico dentro da minha própria consciência. Então, quanto mais eu aumento o meu conhecimento, expando consciência, mais unificado com o vácuo quântico eu estou caminhando para o amor incondicional, para a produtividade de minha própria vida e para a transformação dessa sociedade. Então a divina presença ela é atraída para fazer o bem da unidade. Deixa eu lembrar de onde que é essa frase. Essa frase é do áudio que está na nuvem, a escada de Jacó. A divina presença é atraída para fazer o bem da unidade do indivíduo, não só dele, mas de toda a sociedade. O pequeno eu preocupa-se basicamente com seus problemas pessoais e seus negócios, dilatando seus limites para incluir nele seus parentes próximos e seus amigos. O sentido pessoal muitas vezes avança além, envolvendo-se em trabalhos caridosos de assistência comunitária, mas quando analisamos seus motivos, percebemos tratar-se de ação governada pelo próprio sentido pessoal, ou seja, todo o esforço em ser caridoso, em ajudar, dentro do sentido pessoal, dentro do sentido do ego, dentro do sentido de uma ética, vamos dizer assim, onde a pessoa tenta ser uma pessoa melhor, ele é válido, totalmente válido, senão a coisa nesse planeta ia estar muito pior, mas ele não é manifestação do todo, porque para ser manifestação do todo, eu e o Pai somos um, quem opera é o Pai através de mim, eu tenho que entender o processo de iluminação espiritual, né? Que o iluminado caminha sem medo, pela graça, não o iluminado que atingiu a iluminação espiritual completa, mas o iluminado que entendeu a disciplina da alma. Ele está no deserto, ele está aprendendo a reinterpretar as negatividades e está seguindo em frente. Não importa o que aconteça, ele faz o que deve ser feito. Ele aumenta o conhecimento, entende que deve diminuir o sofrimento, como foi explicado na palestra 5 do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Serão mesmo, quando pararem de chorar. Então, o eu verdadeiro alimenta, o eu verdadeiro que é o self, que é a centelha crítica em mim, alimenta sua vida do centro do seu próprio ser, abençoando todos os que dele se aproximam. É reconhecido pelo seu altruísmo e desinteresse, por não buscar reconhecimento, a recompensa ou qualquer engrandecimento pessoal. Não se trata de uma entidade sem vigor ou de um boneco que possa ser manipulado pelos mortais. De fato, não pode nunca ser visto nem compreendido pelos mortais. Quem são os mortais? Aqueles que ainda não entenderam a necessidade de aplicar a disciplina da alma, porque esses já estão em vias de renascer pelo Espírito.
Eu não sei se tem lá na nuvem o Evangelho de Tomé, que são 100 e poucas passagens. Se não tiver, depois a gente arruma e põe lá. Porque tem uma frase do Evangelho de Tomé que diz: os mortos não estão vivos e os vivos não morrerão. Então todos os que sofrem em algum grau, frustração, fé de fundo emocional, olha o caos do planeta Terra, e são dominados pelo medo, esses são os zumbis, são os mortos em vida. Esses são os que não entenderam nem a Sermão da Montanha, nem o que é mística, né? E aqueles que negam a realidade da onipresença, que é tudo manifestado do todo, que tudo é formado de átomo, que é luz em movimento, luz condensada, que a emoção cria a realidade. O Evangelho de Tomé. Então, o eu verdadeiro alimenta a sua vida do centro do seu próprio ser. É aquilo que a gente estava falando há alguns minutos atrás, que a prática constante da disciplina da alma vai me ensinar, vai estabelecer no meu emocional uma estabilidade produtiva, de ser receptivo à positividade, receptivo à prosperidade. Eu constantemente sinto aquela emoção. E quanto mais eu estou dedicado a um projeto, ou a mais de um projeto, um hobby, ou a minhas relações afetivas, ou ao estudo, mais empolgado eu sinto, porque os hormônios benéficos aumentam por causa da compreensão. Existe uma compreensão que causa uma satisfação intelectual, porque eu entendi um assunto que eu nunca imaginei que eu ia entender com essa profundidade. Nunca imaginei que isso pudesse ser explicado com tamanha clareza. 114 passagens? Isso. Agora, essa tamanha clareza depende da sede de cada um de entender o assunto, porque não é numa primeira leitura do Caminho Infinito que a gente lê e entende o assunto, não é numa primeira vez que a gente assiste uma palestra de mecânica quântica que a gente entende o assunto, mas a gente tem que ser fisgado pela fé divina, pela fé da sabedoria, que é busque primeiro o conhecimento, né? Que busques o conhecimento assim como buscas o alimento do dia a dia. Eu vou alimentando a minha fé, vou tendo bagagem intelectual, vou sendo capaz de compreender a manifestação de tudo dentro do todo, que nós estamos dentro dele, tudo é manifestação dele. É isso que a mecânica quântica está explicando com o que é vácuo quântico. O eu verdadeiro alimenta a sua vida do centro do seu próprio ser, do centro de nós mesmos, abençoando todos os que dele se aproximam. Então a gente passa a ser bênção e passa a abençoar em pensamento os negativos, aqueles que negam essa realidade e não tem conhecimento disso, criticando ele, pensando que ele é um negativo. Não, se for possível, ajudando com alguma dica, ou pelo menos pelo próprio exemplo, pelo silêncio, pela harmonia e felicidade que a própria pessoa passa a manifestar na vida, né? Então a gente passa a abençoar todos os que de nós se aproximam de alguma forma, né? Olha, fulano está realizando tal coisa, como que ele conseguiu? Aí a pessoa passa a explicar: não entendi mecânica quântica, entendi o Sermão da Montanha, olha, conhecimento revolucionário. Você sabe quem que é Amit Goswami? Ele está fazendo a ponte da união entre a ciência e a religião. O assunto é sério, gente, né? Porque como eu estava participando de um grupo no WhatsApp, que estava me custando muito não fazer um comentário impertinente lá, e praticando a disciplina da alma, eu resolvi sair do grupo. E aí eu montei um outro, né? Grupo no WhatsApp, para ver o que acontece com a formação de um grupo, para discutir o assunto com mais profundidade, porque dentro de um grupo, ficar só postando preces, né? Ai, vamos ler esse enunciado aqui, que a gente lê ele, passa para um estado de consciência superior, não passa nada. Sem uma aplicação dedicada da disciplina da alma, desse entendimento, de uma resistência verdadeira ao maligno, né? Sem uma fé divina que vai sendo cultivada para manifestar a onipresença da nossa própria fé, não chega nisso nunca. Não existem subterfúgios, artifícios ou quaisquer ferramentas que levem a esse estado de consciência, a não ser a pura compreensão, a emoção, a transformação dos próprios sentimentos e o abandono das crenças limitantes. Porque tudo que é crença limitante cria problema, e tudo que é verdade liberta, leva em direção à prosperidade. Não significa infantilmente entender que todo mundo vai ficar rico e milionário, mas a vida da pessoa vai melhorando, grau a grau, dia a dia, e ela se torna exemplo para as pessoas ao redor dela.
Já tá lá no grupo, já tá lá Certo. na palestra já. Então aqui, ó, a pessoa é reconhecida pelo seu altruísmo e desinteresse, por não buscar reconhecimento, a recompensa ou qualquer engrandecimento pessoal, embora esse possa acontecer em algum nível, porque a pessoa passa a se tornar referência, passa a se tornar exemplo. Não se trata de uma entidade sem vigor ou de um boneco que possa ser manipulado pelos mortais. De fato, não pode nunca ser visto nem compreendido pelos mortais. Lembrando que mortal é aquele que nem triscou ainda este conhecimento, porque é aquele que começa a compreender isso, nem que ele duvide, mas ele começa a entender que isso é o caminho para a imortalidade. Por mais, o termo misticismo e esoterismo é uma coisa tão banalizada, né, mal vista e tão cheio de artifícios de baixo nível, que falar um negócio desse fica parecendo mais um falando uma bobagem, né? Mas o estado de imortalidade é a paz na alma, é a compreensão, é a certeza disso, porque entendeu com profundidade o ensinamento do Cristo. Esse capítulo é o Cristo. Cristo não é a pessoa Jesus Cristo da Silva. Cristo é um estado de consciência. Siddhartha é o Buda, que abandonara o lar e a família em busca da verdade, recebeu por fim a iluminação, tornando-se o Buda, o iluminado, ou poderíamos dizer, o Cristo do seu tempo. Ou seja, quando ele entendeu que havia uma verdade a ser descoberta e que ela existia, ele abandonou mulher e um filho recém-nascido. O pai dele disse: mas como você faz isso? Você não os ama? Eu os amo, meu pai, mas eles também vão sofrer com a morte. Ele e todas as outras pessoas que existem, que eram um ser humano, então ele teve uma compaixão por todos em igual nível, e ele partiu em busca de um conhecimento profundo, por anos, né? Até se iluminar definitivamente. Ele nasceu para atingir esse estado de consciência. Seu pai, grande rei, sentindo a morte se aproximar e desejando rever o filho, mandou procurá-lo, pedindo que retornasse. Ao rever o filho, percebeu que o perdera, porque a imparcialidade de Buda diante do pai que estava moribundo era um amor incondicional, calmo e tranquilo. Então o pai percebeu que como humano ele o perdera. Siddhartha não era mais a pessoa que o rei conhecia. Percebeu que o perdera, em sentido pessoal de pai e filho, mas assim mesmo tentou reconquistá-lo. Disse o rei: eu te daria meu reino, mas se eu fizesse, teria para ti o mesmo valor da cinza. Buda respondeu-lhe: sei que o coração do rei transborda de amor, mas deixe que os laços do amor que te prendem ao filho que perdeste enlacem igualmente todos os teus súditos. Assim, em lugar de Siddhartha, receberás algo muito maior. Receberás o iluminado, o mestre da verdade, o pregador da retidão e ainda a paz de Deus em seu coração. O que ele estava dizendo para o rei? Que o rei, diante do sofrimento da morte e diante da frustração de ter perdido o filho, segundo o sentido de eu pessoal, né, o sentido limitado da visão humana, se ele abraçasse aquele sofrimento e desejasse alcançar uma verdade maior, ele poderia senti-la. Primeiro, porque ele estava na presença de Buda, e segundo, porque se ele desejasse aquilo naquele momento extremo, que era estava moribundo, ele ia morrer na presença de Buda, se ele compreendesse isso, ele ia acessar esse estado de consciência. É isso que o Buda estava explicando para ele. Então, sei que o coração do rei transborda de amor, mas deixe que os laços do amor que te prendem ao filho que perdeste enlacem igualmente todos os teus súditos. Assim, em lugar de Siddhartha, receberás algo muito maior. Receberás o iluminado, o mestre da verdade, o pregador da retidão e ainda a paz de Deus em teu coração, que é a própria imortalidade que a gente comentou agora há pouco. Porque mesmo quem não acredita em nada, gente, ou mesmo quem é de qualquer religião, né, que acha que vai ter um céu, ou quem acredita em algum tipo de céu por causa de alguma religião e não acredita em reencarnação, de alguma forma ele acredita na imortalidade, né, gente? Porque a consciência não acaba.
Então essa imortalidade existe, mas ela nunca é atingida conscientemente, porque a pessoa passa a sofrer. Ela desencarna e sofre, aí tem que colar uma gambiarra lá para ela reencarnar, para ela ter uma nova experiência para seguir no caminho da sua existência infinita, né? Porque Deus não manda ninguém para o inferno, Deus é amor incondicional, então a nossa existência é infinita dentro dele, até ocorrer o nosso despertar para quem nós somos, né? O que nós somos. Outro exemplo diz respeito ao grande mestre, aqui está falando de Jesus. E falando ainda à multidão, estavam fora sua mãe e seus irmãos. William, por favor, você põe no 1 do ventilador. Obrigado. Senão fica muito barulho aqui no vídeo. E falando ainda à multidão, estavam fora sua mãe e seus irmãos, que desejavam falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão lá fora tua mãe e teus irmãos, querendo te falar. Mas ele respondeu àquele que o chamara: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E abrindo os braços e apontando os discípulos, não só os discípulos, mas muitas pessoas que estavam ali perto, ele disse: pois qualquer um que faça a vontade do meu Pai que está no céu, este é minha mãe e este é meu irmão. Porque está irmanado na compreensão do Espírito, está irmanado na compreensão da disciplina da alma, está irmanado na compreensão profunda do sermão da montanha. Então ele explicava isso constantemente. Tudo que está sendo explicado aqui, ele explicava com as palavras de 2000 anos atrás, mas as pessoas compreendiam, porque na presença deles elas acessavam esse estado de consciência em algum grau. Outro exemplo diz respeito ao grande mestre. Mais para baixo. À medida que nos tornamos espiritualmente iluminados, somos procurados por aqueles que buscam se libertar de diversas formas de trevas materiais, da doença, do pecado, do medo, da limitação, da agitação e da ignorância. Lembrando que ignorância não é burrice, ignorância é desconhecimento. E nós podemos defrontar estas necessidades impersonalizando tanto o bem como o mal. E nós, quem está na compreensão pode ajudar, nem que seja verbalmente explicando, trazendo uma ajuda psicológica, está na condição de defrontar essas necessidades impersonalizando tanto o bem como o mal. Não é exaltando o bem, direcionando a pessoa, não, mas segue esse caminho que você vai atingir o bem. E nem tendo uma compaixão improdutiva que vai ajudar a dar um conforto, né, na parte negativa dos sentimentos da pessoa, mas vai ser só um acolhimento parcial, porque a pessoa dali a um pouco, saindo da presença daquela pessoa, ela vai continuar frustrada porque não houve compreensão, não mudou nada na vida da pessoa, embora ela tenha um consolo momentâneo, né, um ombro para consolá-la. O que importa é a compreensão que a tire do sofrimento. E nós podemos defrontar estas necessidades impersonalizando tanto o bem como o mal, porque eu não sinto em mim nem o bem nem o mal, eu sinto a harmonia, a paz, e aí eu a compartilho com aquele que está disposto a ouvir sobre ela. E compreendendo que a harmonia é uma atividade, é uma qualidade da alma que se expressa universal e individualmente. Na meditação ou comunhão, nos tornamos receptivos à verdade que se desdobra de dentro de nós, e a isto nós chamamos de oração. Então essa é a verdadeira oração, porque entre em teu quarto e ore em silêncio, o teu Pai que vê no secreto te recompensará liberalmente. Então a onissapiência do universo, que toda inteligência manifesta tudo, sabe a solução de todos os problemas. Vai manifestar através da minha consciência, através de ideias, insights e paciência, se não vier uma ideia, um insight, mas a solução chega até a pessoa, mas ela precisa se desligar dos sentimentos negativos, de sofrimento que ela mesma cria. Ela chora e sofre, então ela manifesta mais daquilo.
Quando ela começa a entender que ela precisa parar com aquilo, ela muda a frequência dela, aumenta a compreensão, e então a onipresença tem condições de atuar na vida da pessoa, de manifestar algum benefício para ela, seja uma ideia, um insight, uma ajuda, uma benesse, porque a pessoa não é mais o centro da manifestação da própria negatividade. Então a ajuda não chega porque a própria pessoa impede. Mas como eu creio em Deus? Existem crenças limitantes. Se eu creio num Deus externo que vai me ajudar enquanto eu sofro, a ajuda vai ser muito pouquinha, se é que ela vai haver. É por isso que essa sociedade está essa bagunça, porque quem que quer ajudar as outras pessoas? Para ajudar as outras pessoas, a pessoa tem que aprender a ajudar a si própria, eliminar a desarmonia em si própria, eliminar o egoísmo em si própria, ser produtiva para si e para o entorno. O que eu disse, né? Produtiva não significa que ela tem que ajudar os outros com dinheiro, mas com exemplo, com boas palavras, com explicações pertinentes, e não fé de fundo emocional, fé no Deus externo, que isso não leva ninguém a nada. É que Cristo vai vir um dia, mas vai vir quando? Né? Ele não disse, se eu não for, ou seja, se eu não for quem eu digo ser, o Consolador não virá até vós. Então o que ele dizia tinha propriedade, por isso que crer no Cristo será salvo, tu e tua causa, mas é crer em quem? Crer no Cristo que a gente pregou ele na cruz? Não, é crer no estado de consciência crística, é crer nos ensinamentos dele, é preciso aprofundar e não acreditar num Deus externo ou fazer barganha com Deus. Na meditação ou comunhão nos tornamos receptivos à verdade que se desdobra de dentro de nós, porque na meditação ou comunhão nós aprendemos devagarzinho, dia a dia, ao cultivar o silêncio em nossas emoções e em nossos pensamentos. Primeiro há uma fase do deserto na meditação também. Eu tenho que aprender a observar os pensamentos, ser o observador. Com algum tempo de prática, eu começo a perceber que os meus pensamentos não são o ser real que eu sou. Eles estão me dominando porque eles se tornaram um padrão no cérebro, né? Um padrão de preocupação, um padrão de ansiedade, um padrão de preocupação na busca por uma resposta que eu não sei onde está, mas ela deve estar em algum lugar, mas ela não está na mente, ela está no espírito, ela está na onipresença. Então, se eu cultivar a paz, algo vai acontecer. Sempre vou falar todos os exemplos que me vierem na mente na hora aqui, porque muitas vezes é quem que está manifestando esse exemplo? É a própria onipresença, né? Através de insights. No livro Universo Autoconsciente tem lá a conversa do Amit Goswami com o Krishnamurti, que o Krishnamurti explica para ele que quando eu decido assumir esse estado de consciência e decido vivenciá-lo, algo acontece, é impossível de que não aconteça. Foi aí que o Amit escreveu o Universo Autoconsciente, foi aí que ele mergulhou profundamente nessa história em que ele está metido hoje, que é o ativismo quântico. Nosso orar não deve ter ligação com o chamado paciente, no caso de uma pessoa doente, né? De fato, a oração não é um processo, uma combinação de palavras ou pensamentos, de colocações, de declarações, de afirmações ou de negações. A oração é um estado de consciência no qual experimentamos a percepção da harmonia, da perfeição, da unidade, da alegria, da paz e do domínio. Com frequência, a meditação ou comunhão traz ao indivíduo alguma verdade específica. E esta verdade aparece exatamente como fruto de sua própria conscientização do ser real. Foi revelado vezes incontáveis que o talento, a habilidade, educação e a experiência de cada indivíduo são de fato a consciência que se desdobra em caminhos individuais, porque é a manifestação do todo, né? Talento, habilidade, educação e experiência, tudo isso aqui é tudo de bom, tudo de positivo, tudo de transformador, tudo de próspero. Não tem nada de negativo aqui nessas palavras, certo? Então tudo que é bom, harmônico, próspero, promove transformação, promove solução, promove harmonia, bem-estar individual e coletivo. Então, é a experiência de cada indivíduo. São de fato a consciência que se desdobra em caminhos individuais, como o artista, músico, vendedor, homem de negócios ou o ator.
Segue-se disso que a consciência que expressa a si mesma nunca está sem oportunidade, reconhecimento e aceitação. Mas isso é consciência, não inconsciência. Acreditar num Deus externo que vai me ajudar é nível de inconsciência espiritual, porque Deus é o todo, é a onipresença, não tem como ele estar em outro lugar que não aqui mesmo e dentro de cada um de nós. Então, essa inconsciência se manifesta como sofrimento, como a dúvida em geral. Eu não vou fazer isso porque eu tenho dúvida. Não vou tomar tal decisão porque eu tenho dúvida. A dúvida destruída com ação positiva e focada. E se a dúvida deve ser eliminada, porque eu vou passar a ter coragem de manifestar a harmonia na minha vida, vou dar um exemplo. Uma pessoa... A gente pode trazer o exemplo mais banal, que é um dos maiores problemas da sociedade, que é o segundo degrau, relacionamento, vida afetiva e vida sexual. Então as pessoas às vezes não se envolvem com seriedade e não se envolvem com coragem, e a gente tem essa futilidade emocional no dia de hoje, essas relações de papel que se desmancham com a chuva, porque as pessoas não têm a capacidade de ter a compreensão, de ter uma paciência, de construir um amor, sobre a rocha, de comer um saco de sal, que nem eles explicam na igreja católica, que para conhecer o parceiro é necessário comer um saco de sal, não é o saquinho do mercado de 1 quilo não, é o saco de sal de 60 quilos. Aí você conhece a pessoa, aí você ama a pessoa, aí foi um prazer viver ao lado daquela pessoa, aí é um prazer envelhecer ao lado daquela pessoa. Mas para isso os dois precisam de compreensão, os dois precisam de fé divina, porque eu já disse aqui, um casal que se ama manifesta coisas grandes na vida. Porque a energia do amor verdadeiro de um ser humano pelo outro é capaz de motivá-lo também para os objetivos que ele deseja alcançar. Porque promove ocitocina em alto grau, é amor verdadeiro. Então, as pessoas têm relações instáveis e não têm coragem de enfrentar uma relação séria e madura, porque elas querem alguém melhor, mas elas nem passa pela cabeça delas como que elas próprias podem se tornar uma pessoa melhor, mais paciente, mais compreensiva, que não briga, que não discute e que tem coragem de seguir em frente. Que nem uma pessoa fez um comentário comigo esses dias, que os jovens hoje, não só os jovens, mas muitas pessoas de meia idade, estão esperando muito conforto da vida para que a vida se torne melhor. Elas querem o conforto primeiro, é a tal da zona de conforto. Não, quando acontecer tal coisa eu mudo, eu vou me sentir feliz. Então, todo mundo quer o conforto, quer a estabilidade, mas ninguém quer crescer intelectualmente, ninguém quer crescer profissionalmente. A gente está vivendo a época de grandes informações, de grande tecnologia, mas nós também, não vou dizer infelizmente, porque isso aí, quando a água bate na bunda, a gente aprende a nadar e a sociedade está beirando o caos. Por isso que apareceu a mecânica quântica e essas explicações que estão sendo divulgadas pelo planeta com propriedade por algumas pessoas. Eu não me permiti falar do assunto enquanto eu não adquiri uma profundidade e uma segurança em explicar detalhadamente, sem charlatanismo, sem ficar dando reza, sem ficar ensinando banho. Não que isso não ajude as pessoas. Cada ferramenta tem a sua utilidade, mas quanto maior é a compreensão, maior é a libertação do sofrimento da vida da pessoa. E a gente não se liberta do sofrimento enquanto não trabalha as próprias emoções, para se libertar dessas ferramentas que fazem a limpezinha, gente. Mas a pessoa continua manifestando mais do mesmo problema, porque internamente ela não muda em nada. Ela sente um pouco de paz quando ela vai na igreja, mas em geral na vida a pessoa é duvidosa. Ela tem certeza e ela é materialista, ela só sente segurança nas posses materiais. Quanto isso deve ser abandonado do ponto de vista do apego, não do ponto de vista da necessidade de subsistência, porque todo mundo precisa subsistir, todo mundo precisa de recursos, só que eu tenho que partir em direção aos recursos de forma madura, de forma focada, de forma inteligente, e não esperando que as coisas melhorem, não tendo dúvidas de que a coisa vai melhorar. Então, voltando para o caso relacionamento, as pessoas devem se unir em amor, se unir em compreensão, ter o desejo de aumentar o conhecimento, conversar sobre isso. Isso melhora a relação, isso melhora o estreitamento do afeto, promove a construção de um amor verdadeiro, pois a admiração vai promover a ocitocina. Um começa a ficar cada vez mais apaixonado pelo outro,
Porque os dois começam a ver que os dois entenderam o assunto, começa a ter paz, começa a entender o que é harmonia. Gente, um casal que entende esse assunto não discute uma relação. A tal da DR some. Isso é uma dica legal, porque mais na frente vai ter uma palestra exclusiva sobre relacionamentos, onde vai se tratar desse assunto com mais propriedade, né? Porque relacionamento é um grande problema em nossa sociedade, porque o problema do relacionamento se reflete na vida educacional, na vida intelectual da pessoa e se reflete na vida profissional. É uma tremenda autossabotagem, gente. Aonde que eu parei aqui? Com frequência, a meditação ou comunhão traz ao indivíduo alguma verdade específica, e esta verdade aparece externamente como fruto de sua própria conscientização do ser real. Ou seja, é uma verdade que vai se expressando internamente e se manifesta externamente na vida da pessoa de alguma forma. Primeiro que ela vai se tornar positiva, produtiva e focada e vai abandonar toda a negatividade, tudo começa a se transformar na vida da pessoa. Não é tão difícil assim de entender. Embora tenha demorado a minha vida inteira para me entender esse assunto, de uns anos para cá, quando eu aprofundei o estudo, né? A quem bate a porta se abre, e a quem pede será dado, é só continuar que vai compreender, vai entender, e aí a pessoa aplica esse conhecimento aos objetivos pessoais de cada um. Não, está mais para baixo aqui, né? Foi revelado vezes incontáveis que... vamos retomar daqui. Foi revelado vezes incontáveis que o talento, a habilidade, a educação e a experiência de cada indivíduo são de fato a consciência que se desdobra em caminhos individuais, como artista, músico, vendedor, homem de negócios ou ator. Segue-se disso que a consciência expressa a si mesma. Segue-se disso que a consciência que expressa a si mesma nunca está sem oportunidade, reconhecimento e aceitação. Assim, não pode haver dom sem reconhecimento, um talento ou habilidade sem expressão, um esforço sem recompensa, uma vez que todos os esforços e ações são consciência expressando suas infinitas capacidades e possibilidades. Essa harmonia do foco da disciplina da alma e do cumprimento dos propósitos pessoais, utilizando este conhecimento, é a certeza da manifestação do sucesso do propósito de cada um. Não esqueçam disso aí, vocês dois. A percepção consciente desta verdade fará dispersar a ilusão do desemprego, a falta de recompensa ou de reconhecimento. Contudo, guarde isso muito bem. A repetição dessas palavras, sem uma parcela de sentimento da verdade que encerram, será como nuvens sem chuva, vãs repetições. Nada. Da mesma maneira, já foi revelado que há apenas uma vida, e que esta única vida nunca está sujeita ao perigo da doença, de acidente ou de morte. Esta vida é a vida do ser individual. Nunca é necessário tratar diretamente uma pessoa ou um animal, mas estar sempre alerta para nunca aceitar a ideia ou sugestão de qualquer outra presença, poder ou atividade que não a única vida. E que vida é essa? A vida de Deus. A vida do todo, a vida da onipresença, que eu faço parte dela porque eu sou manifestação dele. Se existe uma alma que habita o meu corpo, que pensa, existe e sente e é capaz de realizar coisas, é porque ela é um pedacinho da consciência desse todo. Então, quanto mais consciente eu estou do todo, porque a verdade é o amor e a harmonia, aí eu passo a aplicar a disciplina da alma, atravessar o meu deserto, para me libertar das crenças limitantes dos meus sofrimentos. Senão isso não acaba nunca. A única lei, a única alma. Aqui, né? Poder ou atividade que não a única vida, a única lei, a única alma. O viver constante nesta consciência do bem, da harmonia, dissipará a ilusão dos sentidos, quer se manifeste como pessoa doente ou pecadora.
O simples declarar ou afirmar constante dessa verdade nos seria de bem pouca valia, enquanto sua conscientização ou sentimento se nos manifestará como cura, como modificação, como renovação e até mesmo como ressurreição. Vocês sabiam que um cabalista, para ele ser considerado... Você faria o favor de pegar uma água comigo? Eu agradeço, viu? Sabia que um cabalista só é considerado cabalista de alto grau quando ele já curou um moribundo ou ressuscitou um morto? Isso existe, gente. Eu já vi. Recentemente escrevi a um amigo por ocasião de seu aniversário e creio que ele gostaria que eu compartilhasse com vocês as ideias que me ocorreram no caso. Isso é o Joel contando, né? Ele disse para o amigo dele: quanto aos votos de aniversário, eu apenas gostaria que não tivesse qualquer aniversário, de modo que se lhe tornasse familiar a ideia de continuidade da existência consciente, sem parada ou interrupção, a conscientização do desenvolvimento progressivo. Isso foi a mensagem dele para o amigo. Agora ele explicando. Na verdade, não há interrupção na continuidade da consciência que desenvolve, nem pode a consciência deixar de estar cônscia do corpo, assim como você jamais perde a consciência musical ou artística ou qualquer outro talento que possua porventura. A consciência se desdobra de dentro para fora, de uma fonte ilimitada, da infinitude do seu ser, para a percepção individual de si mesma, em infinitas variedades, formas e expressões. Então, como é que ela se expressa em infinitas variedades, formas e expressões? É eu me realizando na vida, eu fazendo o que eu gosto, eu trabalhando, eu estudando, eu assistindo e estudando coisas interessantes, eu me tornando uma pessoa cada vez mais produtiva, focada, alegre, feliz, madura, emocionalmente equilibrada, né? E a meditação proporciona tudo isso. Meditar 10 ou 15 minutos todo dia, por toda a vida, proporciona tudo isso. Porque a meditação é a verdadeira oração. Porque no começo a gente vai lidar com muitos pensamentos, mas com a prática constante e persistente, vai chegar num momento em que vai se conseguir, né, entre parênteses, que se fica zen dentro da meditação, e ali começam a ocorrer insights, ideias, né, um estado de relaxamento tão profundo, e a pessoa não dorme, ela fica desperta, ela sente a profundidade daquele relaxamento, daquela paz, e aquilo começa a fazer parte da nova percepção dela da vida, cada vez mais no restante do estado de vigília, fora o estado de meditação, ela começa a vivenciar isso na rotina diária do dia a dia. Consequentemente, ela dorme melhor, né? Isso não precisa nem falar. A morte é a crença de que a consciência perde a percepção do seu corpo. A imortalidade é a compreensão da verdade, de que a consciência está eternamente ciente de sua própria identidade, corpo, forma ou expressão. Então, o que acontece quando a pessoa faz a passagem, falece, morre, se pirulita? Cheia de crenças limitantes. Ela olha o corpo e fala: nossa, caiu a casa, tô devendo. Tô devendo é na emoção dela, é na moral dela, é na ética dela. Ela está consciente de que ela deve. Ela está consciente. Só que quando a gente desdobra, a nossa consciência também expande. Então, rapidamente eu enxergo todas as falhas que eu tive naquela vida. Todas as vezes que eu pisei na bola, todas as vezes que eu fui impaciente, todas as vezes que eu fui ignorante, todas as vezes que eu feri os sentimentos de alguém. Isso retorna. Porque a natureza, o vácuo quântico é uma alma só. Eu desencarnei. Eu estou numa consciência expandida, manifesta mais rápido. Então, tudo que eu provoco para o próximo, eu estou provocando para mim mesmo, porque a onipresença é uma só, somos todos um, nós compartilhamos essa alma. Então a alma do outro também é minha alma, eu sou só uma individuação da alma que é o todo. Então quando desencarna, a pessoa sente toda a dor que ela provocou no outro, a não ser que durante a vida ela tenha compreendido, passado por catarses, e tem acessado um nível de consciência superior, que é o renascer pelo Espírito. Aí ela desencarna, liberta da necessidade dessa experiência. Porque essa experiência de dor após o desencarne, que
por medo, a emoção do medo vai levar ela para regiões espirituais de baixo teor vibratório. O tal do umbral, o tal do inferno, né, ou outros lugares de sofrimento, porque a consciência é atraída eletromagneticamente para pessoas com o mesmo estado de consciência. Eu acho que foi na palestra 2 que eu disse que se a pessoa aqui na Terra trata as pessoas na paulada, quando ela passar para o lado de lá, ela vai saber o que é uma paulada. E paulada não significa, gente, paulada com um pedaço de pau, não, paulada verbal, não saber lidar com uma criança, se irritar, brigar, discutir, mas que criança, mas que coisa, nossa, tá merecendo uns tapas, né? Mas que inferno de criança, que tormento de criança, cala a boca! O que a criança está assistindo o adulto fazer isso, gente? A criança está tendo essa percepção da realidade. Olha a responsabilidade individual. Porque essa criança tem a chance de crescer, ela vai ouvir falar de Bíblia, não só de Bíblia, né? Agora vai ser mecânica quântica explicando o assunto, é a união da ciência com a religião. Então agora a chance é muito maior dela se libertar dessa programação social negativa e destrutiva. Mas a criança que assiste a essas condições e outras piores, ela é obrigada a criar um modo de sobrevivência psicológico. É assim que o mundo funciona? Nossa, eu preciso reagir a isso. Então ela forma o mesmo comportamento negativo, destrutivo, de impaciência, de incompreensão, de irritabilidade. Que quando crescer, tiver entre 15 e 20 anos, 25, ela não vai entender o que está acontecendo com ela. Por que ela é tão improdutiva na vida, por que ela não tem sorte, por que Deus não ajuda ela. Ela sofre porque ela não gosta de trabalhar no que não quer, ou nem trabalha e fica esperando a vida melhorar. Então ela não faz nada para melhorar. Então ela aumenta a zona de conforto e arruma qualquer emprego que não a agrada, porque às vezes a gente tem empregos que não nos agradam, mas a gente precisa adquirir conhecimento e ter a paciência com aquele emprego que não agrada para chegar num determinado patamar onde a pessoa ela vai perceber qual é a aptidão, qual é o dom, qual é a vontade, porque é a vontade, a emoção que cria a realidade. Palestra 2, né? Sua emoção e sua realidade. Você viu como está andando? Falei que a leitura ia andar um pouquinho mais. Não tem como acelerar mais do que nós chegamos, mas eu acho que agora ficou num nível razoável, né? Para quem depois assistiu o vídeo, precisa assistir da aula 1 até a aula 9, chega na aula 10 a coisa começa a acelerar, começa a ficar um pouco mais dinâmica, né? Mas as explicações precisaram ser muitas até a gente chegar nesse ponto de compreensão que a gente está aqui. E continua, né? Com todos os exemplos possíveis. A morte é a crença de que a consciência perde a percepção do corpo. Então as pessoas têm medo da morte. Aí quando morde, percebe que a percepção não acabou. Nossa, aí vê que está continuando existindo. Aí o que vai pegar? Vai pegar o peso emocional, as dúvidas, as falsas crenças. Porque vai chegar lá e vai falar, mas cadê o Rambo? Não, o Rambo não é Deus. Mas como assim não? Me contaram que Rambo era Deus. Cadê ele? Ele não vai me salvar? Não, ele não vai te salvar. Quem vai te salvar é a tua própria consciência. Isso se ela encontrar um protetor, né? Aí a hora que ela escutar isso do protetor e ela não acreditar nem no protetor, ela sozinha cai no medo, cai nas crenças limitantes, cai na culpa, né? Fica perdida, mas como? Me contaram que era de outro jeito, e agora? O que eu faço? E aí ela vai manifestar a sombra dela após o desencarne e vai parar num lugar não muito agradável. Isso não é para pôr medo em ninguém, porque é assim mesmo que a coisa acontece. A gente não está num lugar muito agradável aqui, né? Só que depois piora. Então qual é o nosso papel? É tornar a nossa vida mais agradável aqui, tornar esse planeta mais agradável aqui, porque isso é estabelecer o reino de Deus no planeta Terra. Essa é a promessa. A consciência, cônscia do seu infinito ser e corpo eterno, é a imortalidade atingida no aqui e no agora. A percepção da consciência, da manutenção de sua própria identidade e forma, é a vida eterna. E foi isso que alcançaram todos os santos, videntes, profetas, xamãs e cabalistas de alto grau. Certo? Então eu desencarno, eu estou tranquilo, eu manifesto a minha consciência. O que eu penso, o que eu sinto, né? Estou aqui agora, e o que nós vamos fazer? O que tem para ajudar aqui?
Porque lá não tem dinheiro, não tem pizza e não tem boteco, não tem pizzaria. A percepção da consciência que se desdobra eternamente nas formas individuais da criação ou manifestação é a imortalidade demonstrada aqui e agora. Esta consciência é você. Ou seja, a manifestação da imortalidade demonstrada aqui e agora, poder do agora do Eckhart Tolle, né? A gente tem um único momento para ser feliz ou infeliz, agora. Então, se eu não sei como ser feliz, agora vamos estudar, agora vamos ler um pouquinho, vamos assistir umas palestrinhas, né? Vamos entender o que é crença limitante, vamos questionar a própria fé. Começa pelo seguinte ponto: se Deus existe, por que eu sofro? Se Deus existe, por que o planeta Terra está um caos? Se Deus existe, por que tem tanto ladrão, tanta criminalidade, drogas, dor e sofrimento? É manifestação de cada consciência que é consciente parcialmente, pois não entende que Deus é onipresença, que Deus é amor, pois elas não manifestam o amor em suas próprias vidas. É tão difícil manifestar o amor verdadeiro, a compreensão, a proatividade, né? O conhecimento, que é fé divina na própria vida, porque a gente precisa não é lutar contra o inimigo, né? Que não vos oponhais ao maligno, mas a gente precisa enfrentar as próprias resistências emocionais e mentais, a nossa própria programação, as nossas próprias crenças limitantes. Vídeo palestra da Lúcia Helena Galvão, né? Como superar os limites internos. É preciso muita garra, é preciso muita dedicação, é preciso o poder da vontade, que é a palestra da Lúcia Helena também. Começou a entender esse assunto, algum objetivo eu vou arrumar na minha vida, alguma coisa vai melhorar na minha vida. Eu vou começar a ter mais coragem, mais foco, mais dinamismo, vou aprender a eliminar a ansiedade, a dor, o sofrimento, a raiva. Todo mundo sente raiva, todo mundo sente ódio. O Leandro Carnal diz numa palestra dele que ele diz que um grande defeito dele é o controle da raiva. Ele faltou se expressar um pouquinho melhor, né? Uma grande virtude dele é o controle da raiva. O defeito seria sentir a raiva, porque ele sente ódio o tempo todo. Ódio do trânsito, ódio dos alunos preguiçosos e ignorantes, né? Porque ele diz que ele nunca esganou um aluno, embora a vontade exista ali na consciência dele, mas ele sabe que eticamente, moralmente, não é certo fazer aquilo, então ele controla a raiva o tempo todo, sem saber, em algum grau, ele está praticando a disciplina da alma. A consciência espiritual é o abandono do esforço pessoal na realização de que a harmonia é algo que já é. Olha só para você ver, essa frase tem que... Eu devo ter passado por ela uma meia dúzia de vezes sem entendê-la. Mas isso agora não é mais possível. A consciência espiritual é o abandono do esforço pessoal na realização de que a harmonia é algo que já é. Por que a harmonia é algo que já é? Porque a harmonia é onipresença, eu devo compartilhar dessa consciência. Então, a consciência espiritual é o abandono do esforço pessoal, porque eu tento me esforçar com todo momento. Nossa, precisa ter harmonia, mas eu estou sentindo uma desarmonia interna, frustração, uma certa indignação, ira por determinados aspectos sociais ou acontecimentos, né, desagradáveis, bem desagradáveis que a gente tem visto em nossa sociedade, em geral no planeta Terra. Então, eu me esforço, é o esforço pessoal para realizar essa harmonia. Só que a harmonia é algo que já é. Então, como é que eu começo a atingir essa harmonia? Soltando a negatividade. Não vos oponhais ao maligno. Não tem jeito. Quem postou aquele vídeo do Eckhart Tolle foi você, né, Yasmin? Como é que chama o vídeo? Você postou no grupo? Libertação do sofrimento, ego. Um vídeo curto do Eckhart Tolle, é um picado de uma palestra dele, né? Que é Eckhart Tolle, libertação do sofrimento, ego. Ele fala que ali ele se expressa assim, né? Que as pessoas não reconhecem o outro ser humano. Ela fala assim, o que será que tem ali? É um ser humano? Talvez seja. Mas, Sandro, uma pergunta. Tem como a gente chegar no estado de não ficar com raiva por nada, assim, que lógico, isso aconteça? Lógico. Você vai chegar antes do que você imagina. Não vou dizer que antes dos 30, mas antes dos seus 35.
Chega, a gente vai ficando cada vez mais produtivo, focado, determinado, compreensivo. É porque você disse que Você já desenvolve faz a parte compaixão, da gente. já é o nosso estado real de ser. Não, você falou que a raiva já faz parte da gente, É, mas isso é que pode- eu acredito que dê pra existir essa parte, né, uma evolução. Você não precisa Não, a sentir. gente chega porque conforme você vai vendo a manifestação, você aplica a disciplina da alma, começa a atravessar o teu deserto. Conforme você avança nessa compreensão, que nem está lá no livro do Eckhart Tolle, né? Foi a Simone que falou, que é do Poder do Agora, a consciência e a inconsciência não conseguem conviver juntas por muito tempo. Você está com conhecimento no seu intelecto, então ele vai eliminar a consciência, depende da sua sede, da profundidade, da determinação que você vai ter em eliminar o sofrimento na sua vida, pelo aumento da sua compreensão, pela fé divina que é saber. E sabedoria só é sabedoria verdadeira quando ela é transformada em ação. Então eu começo a agir na minha vida, reinterpretar a realidade. Agir na minha vida, focar, não me opor ali, fazer reforma interna, entender o sermão na montanha, entender mecânica quântica, focar de forma positiva. Eu expando consciência, eu leio mais um livro, leio mais um outro. Nossa, eu não sabia que a coisa era assim. E eu vou estudando, vou aprendendo e vou agindo, vou transformando as minhas emoções. Vou aprofundando a minha dedicação na meditação diária. Não tem como não Se atingir. vê que começa a ficar com raiva também, trabalhar a respiração. Sim. Então, atinge esse nível de consciência. Ele é atingido gradualmente, paulatinamente, por ressonância harmônica. Ele existe e eu estou desejando atingi-lo. Então, na medida em que eu passei a eliminar a negatividade, eliminar a crença limitante, porque eu deixo de esperar que algo venha do externo e espero que isso venha das minhas próprias emoções. Então vai aumentando o nível de compreensão e eu vou começando a sentir essa paz. Quanto mais paz eu sinto, mais fácil é sentir a compaixão, mais fácil é reinterpretar a realidade. Como diz lá em algum trecho do final do capítulo 2 da Iluminação Espiritual, o esforço deve ser constante a cada oportunidade de reinterpretar as aparências, até que não haja mais esforço, que se torne um estado de consciência normal. Vai ser um novo ser. Você não reinterpreta, mas já é a harmonia. A gente alcança isso, gente. Não é difícil, é totalmente possível. Essa é a resposta que eu busquei em minha vida, né? Descubra a verdade, ela vos libertará. Que verdade é essa? Liberta do quê? A consciência espiritual é o abandono do esforço pessoal na realização de que a harmonia é algo que já é. Esta consciência, com a renúncia ao esforço pessoal, é atingida quando percebemos o Cristo dentro de nós como uma realidade presente. O Cristo é a atividade da verdade na consciência individual. Então ele está aqui. A onipresença está dentro da minha consciência. Só que eu tenho que parar de negar essa realidade. Eu tenho que parar de manifestar a negatividade. Como eu disse, não é fácil. Eu estou no mesmo barco que vocês. Eu enfrento problemas, discórdias, desarmonias. E cada uma delas é uma oportunidade de eu reinterpretar as aparências. Eu ainda dou uma escorregadinha de vez em quando, né? Mas aí já somatiza. Porque você está ficando livre de adrenalina e cortisol. A hora que entra uma alta dose porque você se irritou, você sente um revertério na hora. Aí você sente um mal-estar, você às vezes fica 1 ou 2 dias mal e aí você se recupera e você fica mais ninja. É o ninja psicológico. Você vai aprendendo a dominar essas emoções e não manifestar. Porque o seu poder de manifestação está aumentando. E o poder de somatização também, porque você está ficando mais limpo. Você está na harmonia. Você está vários dias na harmonia. De repente você perde a mão, entra no cérebro reptiliano e em alguma situação você escorrega, você falha. Você volta ao padrão emocional que você tinha. Isso acontece geralmente quando a gente encontra alguém que a gente tem dificuldade ou uma situação que nos causa dificuldade e a gente ainda não estabilizou, a gente não atingiu a transição. Quando atinge a transição para esse estado de consciência, não acontece nunca mais. Então cada vez que acontece é um alerta, olha, você ainda não atingiu a transição, né? Que tem uma frase aqui em algum lugar no Caminho Infinito que diz: assumir um estado de consciência não alcançado é coisa mundana. Então eu não posso gritar aos 4 ventos que eu assumi esse estado de consciência, nem quando eu assumi-lo, porque seria me exaltar, né? Então se eu me exaltar, eu vou ser mais desafiado ainda.
Então, se se exaltarem, serão humilhados. O risco de ser humilhado se eu falhar, porque a pessoa é cobrada. Olha, tá vendo? Como é que você prega isso daí? Olha, você ainda né? Não, você não mudou nada. E a pessoa não sabe o esforço que a pessoa está fazendo, às vezes, para aplicar essa disciplina da alma, porque ela não tem nem noção do que é ego, muito menos mecânica quântica. O Cristo dentro de nós como uma realidade presente. O Cristo é a atividade da verdade na consciência individual. Por isso que o Cristo é a verdade. Por isso que ele dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque ele era a verdade, ele atingiu a verdade, ele atingiu o estado de consciência da verdade, que a verdade é o amor incondicional. Não significa que ele exclusivamente era o único caminho da verdade para todos que o aceitam na cruz. Porque os que o aceitam somente na cruz nunca vão tê-lo dentro de sua própria consciência. É mais uma receptividade à verdade do que sua verbalização. Então essa reinterpretação no silêncio. Eu interpreto, penso, eu preciso lembrar de várias coisas, várias frases, lembrar da aula, me apegar com unhas e dentes a essa tábua de salvação, que é a fé divina, a fé do conhecimento, para eu não manifestar mais negatividade. Ou seja, é mais uma receptividade à verdade do que a sua verbalização. É aquilo que a gente estava falando no começo da aula. A gente precisa cultivar um estado de receptividade à harmonia, por mais que apareça alguma coisa desarmônica, para que esse estado se estabilize no meu emocional, porque aí não há desarmonia interna, frustração, procrastinação, culpabilidade interna. Nossa, caramba, eu não sei o que eu faço, e agora? Isso é dúvida. Se pensar inteligentemente, começa a programar as coisas, as dúvidas começam a deixar de existir. E como diz um amigo meu, não precisa de horas de né? A psicanálise com Freud era 600 sessões, então não precisa de trocentas horas de se revirar num divã para trabalhar as emoções, para fazer a tal da elaboração. Não precisa disso, precisa de compreensão. Pode precisar de uma ajuda psicoterapêutica? Pode, mas a coisa tem que ser mais acelerada, tem que haver mais compreensão, mais um esforço individual da pessoa. Senão a pessoa só participa de uma psicoterapia que não traz uma resposta efetiva, que não traz uma explicação de peso, uma explicação com propriedade. Sinto muito, está comendo dinheiro do paciente. Está comendo dinheiro do paciente. Porque aí o cara é um excelente consolador, mas aí o paciente fica dependente daquele tipo de terapia, porque é legal ir lá conversar com o cara, ele é inteligente, ele me explica o espiritismo, né? Ele é tão bom, psicólogo tão bom. Não estou criticando nem os psicólogos, nem qualquer psicoterapeuta, mas é necessário explicar, como eu disse na última aula, e digo também em algumas palestras, o grande problema do ser humano é a fé de fundo emocional, é a crença num Deus externo que vai me ajudar, e aí eu não me ajudo em nada nunca, porque eu não transformo as minhas próprias emoções. Então o que tem que ser explicado? São 3 aspectos principais que eu vou lembrar aqui de novo. Mecânica quântica, o que é mecânica quântica e para que serve? Porque ela serve para entender que eu tenho que transformar as minhas emoções porque elas criam a realidade. Ponto final. Segundo aspecto, psicologia e psicanálise devem assumir o campo da alma. O que é assumir o campo da alma? É entender a onipresença, entender o vácuo quântico, entender que emoção cria realidade. Então psicologia e psicanálise precisam dar um salto quântico, um salto de consciência para assumir isso. Não, eles não vão assumir logo de cara, mas eles precisam estudar o Amit Goswami, estudar outros cientistas, entender o que é mecânica quântica, entender esses 70 anos de história de mecânica quântica, entender esses 200 anos, desde a experiência da dupla fenda para cá, que criou toda essa tecnologia. Esse é o ponto de vista do conhecimento psicológico, psíquico que existe atualmente no planeta Terra, né? E o terceiro ponto, abordar com inteligência, com imparcialidade, com compreensão, com amor incondicional e compaixão, esse assunto de discutir religião, porque se existe só um Deus e ele é amor, o que eu preciso compreender sobre Deus para transformar a minha própria vida e, em consequência, ser menos um negativo, menos um problemático na sociedade? Porque a soma de cada um que não for mais negativo, não for mais problemático,
é a soma de mais um positivo, de mais um agente transformador, de mais um exemplo de uma pessoa que está resolvendo seus conflitos emocionais, religiosos, profissionais, sentimentais, afetivos e sexuais. É para resolver tudo. É mais uma receptividade à verdade do que a sua verbalização. Na medida em que conseguimos a quietude interior... Quem está gravando o áudio? Obrigado, Will. Esse negócio parou de novo. Não, mas para a próxima aula nós vamos dar um jeito. Porque a filmagem acho que vai ficar zoado. Vai ficar legal. Nessa a gente joga. Eu vou jogar o áudio e na onde tiver os trechos de imagem entra a imagem, né? Depois eu trabalho isso. Mas depois eu vou conseguir filmar essas aulas. Que horas são, gente? Tô vendo gente. 40. Que horas? 9h40. Ah, mas 10h40? Eu vou terminar só esse parágrafo. Eu preciso ir. Não, pode ir, pode ir. Pode ser. Um abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau. Boa noite pra vocês. Deixa eu ver onde é que eu estava aqui. É mais uma receptividade à verdade do que a sua verbalização. Na medida em que conseguimos a quietude interior, tornamos-nos sempre mais receptivos à verdade que se nos revela dentro de nós mesmos. Eu vou parar aqui, tá, gente? Então aqui, ó. Na medida em que conseguimos a quietude interior, tornamos-nos sempre mais receptivos à verdade que se nos revela dentro de nós mesmos. Então, na medida em que eu subo esses degraus da paz e da tranquilidade, da quietude interior dentro de mim mesmo, na minha consciência, nos meus pensamentos, nos meus comportamentos, nos meus julgamentos e críticas, mais desta verdade se revela a mim, porque ficou mais fácil. Eu já me libertei de vários sacos de areia, o balão vai subir, tem mais alguns ainda para libertar, para liberar, mas a compreensão vai aumentando, vai ficando cada vez mais fácil de compreender esse assunto, vai ficando cada vez mais fácil de aplicar esse assunto. E aí, outros insights e outras compreensões, até mesmo a respeito do que já foi dito aqui e do que já foi lido, começam a ficar mais claras, mais completas. E isso traz um nível de satisfação intelectual que vira satisfação emocional, vira emoção. E aí a gente começa, né, a transformar a nossa realidade, porque a emoção cria a realidade. Beleza? Pessoal, obrigado. Boa noite.